A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao meu canal, tá bom? Pastor Adrian Godoy. Não esquece já de se inscrever, não esquece de deixar o like, de comentar e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para ela ver essa mensagem de Deus, tá? E para a sua vida também. Hoje, como prometido no primeiro vídeo desse canal aqui que eu postei, segundo vídeo, sobre a pregação, de como pregar sobre Davi. Para quem não olhou, já vai lá, tá? Acessa o canal, entra no vídeo como pregar sobre Davi, você já vai entender. Para aqueles que estão começando a fazer agora a pregação, para aqueles que estão começando a pregar agora, é uma ótima vocês irem naquele vídeo, vocês vão ter uma ideia de como pregar. Lá eu ensino vocês a fazer introdução, lá eu ensino vocês a puxar conteúdo, explicar o versículo da Bíblia. Então tá muito bom aquele vídeo, vai lá, já curte também, compartilha e não perca, tá bom? E como eu falei naquele primeiro vídeo, eu ia trazer para vocês aqui algumas lições que eu tiro do livro de Davi, tá bom? 8 lições que eu tiro do livro de Davi para vocês. Então já pega o caderninho, já escreve o que vocês vão aprender aqui, porque é muito importante vocês também usarem na pregação de vocês. Para aqueles que estão começando agora, para aqueles que estão aprendendo a pregar, é ótimo vocês tirar algumas lições. Para quê? Para alongar um pouco mais sua pregação também, para que as pessoas que não entenderam você explicando a palavra, você já vai tirar as lições para ela, então a pessoa já vai pegar. De qualquer forma, ela vai entender e vai pegar através das lições que vocês vão tirar. Claro, eu montei aqui algumas lições que eu tiro da palavra, vocês podem usar ela também, não tem problema, mas é ideal também que vocês estudem um pouco a palavra, olhem e tentem tirar algumas lições da palavra também, tá bom? Muito bem, primeira lição para vocês, já pega o caderninho, já anota, tá bom? Que é importantíssimo. Primeira lição, aprenda a fazer as pequenas missões que Deus te dá. Porque é o seguinte, Davi, ele foi até o lugar que estava tendo aquele conflito entre os filisteus e o povo de Israel, com uma pequena missão. Olha para você ver. Em Samuel capítulo 17, versículo 17, fala o seguinte: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peça-te para teus irmãos um êfa deste grão tostado, e este 10 pães, e corra e leva-los ao acampamento para teus irmãos. Então, Davi, ele foi até o acampamento onde estava acontecendo a guerra, onde estava acontecendo os conflitos, justamente para levar alimento aos seus irmãos. Ele estava indo lá para alimentar seus irmãos que estavam envolvidos na guerra. Mas Davi, ele não estava lá para lutar. Ele só foi até o acampamento, só foi até o lugar da guerra com um objetivo, que era levar os pães aos seus irmãos, que era levar alimento, levar suprimento para os seus irmãos que estavam na guerra, tá? Então, o que a gente pode aprender disso? A gente aprende que Davi, ele foi com uma simples missão, mas lá Deus queria usar Davi para quê? Para se tornar um grande guerreiro. Davi chegou lá para levar uns pães, mas viu aquele filisteu chamado Golias que estava lá afrontando o povo de Israel. E Davi saiu vitorioso daquela guerra, porque confiou no Senhor. Mas primeiro Davi ele teve que aceitar o quê? Levar os suprimentos para seus irmãos que estavam lá na guerra. Tem muitas pessoas que no lugar de Davi falam: vou levar nada, não vou levar pão lá não. Por quê? Porque se amedronta ou muitas vezes não quer fazer pequenas coisas. Imagina se Davi ele fosse recusar justamente: não, se eu fosse bom, o Senhor mandaria eu ir para a guerra também. Porque naquela época os guerreiros eram tudo honrados, né? Pastor de ovelhas tinha sim suas necessidades, mas não eram tão grandes quanto os guerreiros, né? Então imagina se Davi ele fosse orgulhoso: não, o Senhor não me mandou para a guerra lá, para guerrear, para me voltar honrado, eu não vou. Mas Davi ele aceitou as pequenas coisas, ele aceitou a levar o suprimento, aceitou a pequena missão que Jessé tinha mandado a ele. E através daquela pequena missão, Davi saiu de lá vitorioso, como ninguém jamais viu naquela terra, porque ele matou um gigante, ele matou um guerreiro que treinava desde sua mocidade. E Davi ele era pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelha. Mas ele aceitou a pequena missão e foi até lá e saiu vitorioso. Então você pode passar para a pessoa assim: aprenda a aceitar aquelas pequenas coisas que Deus te dá. Aprenda a aceitar as pequenas missões. Se você hoje vai à igreja, aceite. Porque muitas vezes quem vai à igreja logo tem em cima do altar pregando. Não é porque você é uma pessoa que só vai lá, serve um copo de água, é uma pessoa que só fica na porta, fica um porteiro. Não é porque você faz as pequenas missões que Deus te dá que você é inferior. Não. As pequenas missões de Deus também são muito importantes. As pequenas missões de Deus são muito valiosas, igreja. Então aprenda a aceitar as pequenas missões de Deus.
Segundo ponto da lição que eu aprendo. Davi, ele aprendeu a se desviar do mal. Ele aprendeu a se desviar daquilo que não faz bem. Ou seja, quando você vê algo maligno, algo mal, desvie-se dele. Aqui, ó, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 30, e desviou-se dele para outro e falou, conforme aquela palavra, o povo lhe tornou a responder. O que aconteceu aqui? Um resumo para vocês. Davi estava fazendo muitas perguntas. O que o rei daria para aquele que matasse Golias? O que aquele filisteu estava fazendo, afrontando o povo de Israel? Davi estava fazendo muitas perguntas. E o irmão dele, Eliabe, se irritou com ele e falou, por que você está aqui? Por que você está fazendo tantas perguntas? Bem eu conheço o teu coração, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Se irritando com ele simplesmente porque Davi estava tendo coragem de querer ir lá enfrentar o gigante e ele não. Então ele se irritou com o irmão dele. E o Davi olhou para ele e falou assim, o que fiz eu agora para que me tratasse com tanta maldade? Então Davi se desviou dele, ou seja, Davi ele se desviou do mal. É isso que muitas pessoas precisam aprender. Não vou ali porque aquilo lá não é de Deus para minha vida, vou me desviar. Não, isso aí eu acho que Deus ele não gostaria que eu fizesse isso, desvie-se. Aquilo lá vai me fazer mal, vai me prejudicar lá na frente, desvia-se do mal, tá? Então anote no caderno de vocês, segundo passo é aprenda a se desviar do mal, amém? Terceira lição, Davi ele enfrentou ursos no secreto, ele enfrentou leões no secreto, ele não foi despreparado como muitas pessoas pensam, que Davi ele chegou na guerra despreparado, não. Deus ele treinava Davi no secreto, Deus ele treinava Davi lá no pasto com as ovelhas. Davi poderia ser pastor de ovelhas? Sim, mas ele enfrentou leão. Davi ele podia ser pastor de ovelhas? Sim, mas ele enfrentou o urso. Davi ele era sim pastor de ovelhas? Sim, mas quando uma ovelha se desperdia, ele ia atrás. Ele sabia guerrear sim, com a presença do Senhor. Então o que podemos tirar? Que Davi ele era sim treinado por Deus no secreto, para que na frente de todos ele fosse capaz de derrotar aquele gigante. Porque não é com os braços, não é a força. Na Bíblia diz, maldito o homem que confia na força de teu braço. Davi ele não confiava nas suas forças, Davi ele não confiava em si mesmo, Davi ele confiava no Senhor. Então Davi ele enfrentou o urso, enfrentou o leão sim no secreto. Ele aprendeu a ter confiança em quem? No Senhor dos Exércitos. Então ele sabia que aquele gigante perto de Deus não era nada. Então aprenda a confiar no Senhor. As pequenas lutas que você faz aí na sua casa, pequenas lutas que o inimigo coloca na sua vida para você vencer em nome de Jesus, é um aprendizado para quando você enfrentar algo, você saber passar por ela. Saber que Deus ele é maior, saber que Deus ele é maior na sua vida, para você aprender a passar pelas dificuldades. Amém? Quarto passo, Golias lutava com espadas, mas Davi lutava com o Senhor dos Exércitos. Olha para você ver. Golias ele falou o que para Davi? Você vem em mim com esse bastão, com essa funda? Acha que sou algum cão? Golias ele tinha espada, ele tinha escudo, tinha lança. Ele viu Davi pequeno ali com um bastão, no cajado, com uma funda e pedra. Pensou o quê? Se sentiu ofendido. Ele está vindo contra mim com esse pedaço de pau, com essa funda, com essa pedra. Será que ele pensa que eu sou algum cão? Mas mal sabia Golias que Davi não estava indo lá apenas com uma pedra, apenas com uma funda. Estava indo com o mais poderoso do universo, que era o Senhor dos Exércitos. Tá? Então o que a gente pode tirar disso? Que Deus ele está sempre maior que tudo. Que Deus ele é mais poderoso que tudo e todos. Golias podia saber lutar sim, mas Deus ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus dos exércitos, ele é o Deus mais poderoso. Davi ele tinha do lado dele o Deus mais poderoso. Então não tinha como Golias vencer, porque a presença de Deus estava em Davi. O maior dos maiores estava sobre Davi. Amém? Quinto passo, Davi ele declarava. Davi ele era uma pessoa que ele olhava, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, e acontecia. Sabe por quê? Porque ele profetizava, ele declarava. Olha para você ver, se você ainda não acredita, 1 Samuel capítulo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão.
ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça de seus corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha para você ver. Conforme Davi falou, isso aconteceu. Ele declarou: ainda hoje tirar-te-ei a tua cabeça e jogarei as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Sabe o que Deus fala para você hoje, para você passar para o povo? Manda o povo declarar. Declare na sua vida hoje. Ah, meu filho não vai para frente. Declara. Meu filho, ele é uma benção. Ah, meu trabalho está ruim, meu trabalho está atrapalhando, meu trabalho não está indo para frente. Declara: meu trabalho é uma benção. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Eu vou ser vitorioso no meu trabalho. Deus, ele vai me dar condições de ter um trabalho melhor. Deus, ele vai me dar condições de crescer no meu trabalho. Declare na sua vida, porque quando você declara com fé, o Senhor, ele atende às suas orações e atende à sua declaração. Amém? Sexta lição: Davi, ele tinha personalidade. O que falta em muitas pessoas, em muitos crentes hoje em dia, é a personalidade. É um querendo copiar o outro, um querer ser melhor que o outro, um querer ser parecido com aquilo lá. A Bíblia nos relata que Saul, ele queria colocar as armaduras dele em Davi, mas Davi vestiu as armaduras dele e viu que não era para ele, viu que a armadura de Saul não era para ele. Sabe por quê? Porque Davi, ele era miúdo, Saul era grande. Aquelas armaduras ficou muito pesada em Davi e Davi não tinha costume de usar armadura. Então Davi se desvestiu daquela armadura e pegou suas próprias armas. Sabe o que a gente aprende nesse versículo? Que Davi, ele preferiu ser ele mesmo. Ele não queria copiar Saul, não queria copiar os outros guerreiros. Ele preferiu ser ele mesmo, porque ele sabia que independente da roupa que ele vestisse, independente das armas que ele usasse ali, o Senhor era com ele. Se ele fosse nu, sem arma nenhuma, o Senhor ainda o faria vitorioso, porque ele estava na presença de Deus, ele tinha personalidade, ele era ele mesmo. Então, o que você pode trazer para o povo? Pare de querer ser igual a um, pare de querer ser igual ao outro. Deus te deu um chamado para você, então pare de querer copiar os outros. Cada pregador tem um jeito de pregar, cada missionário tem um jeito de fazer missões, cada evangelista tem um jeito de evangelizar, desde que esteja no princípio da palavra. Amém. Então, não tente copiar o irmão da esquerda, não tente copiar o irmão da direita, porque o que Deus deu na sua mão é para você fazer do seu jeito, tá? Desde que você siga os princípios da palavra. Amém? Lição de número 7. Davi chegou naquele campo de batalha como um pastor de ovelhas, mas saiu como um grande guerreiro. Sabe o que a gente pode tirar dessa lição aqui? Que Davi, por ele ter aceitado aquela missão, ele chegou lá assim, muitos olhando para ele, julgando pela aparência, julgando porque ele era diminuto, julgando porque ele era uma pessoa de baixa estatura. Mas Davi, com a honra e glória do Senhor, ele venceu Golias e saiu daquele campo de batalha vitorioso. Sabe por quê? Porque ele tinha o que todos lá não tinham, a presença do Espírito Santo de Deus. Então Davi, ele saiu de lá assim, vitorioso, mas graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Oitava lição e última. O povo de Israel olhava para a aparência de Golias, mas Davi, ele olhava para o Senhor. Sabe o que podemos ver aqui? 1 Samuel capítulo 17, versículo 24 diz o seguinte: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, porque o temiam grandemente. Podemos ver aqui que todo o povo de Israel ali, eles olharam para Golias e falavam: meu Deus, como ele é grande, ele é guerreiro, vamos perder. Por quê? Porque ele é grande. Eles olharam o quê? A aparência, olharam o exterior, mas Davi não. Davi sabia que acima de tudo o Senhor, ele era maior. Golias, ele era guerreiro sim, mas o mais guerreiro era o Senhor de Davi. Davi, ele era grande sim, mas mais grande que Golias era o Senhor de Davi. Golias era grande sim, mas maior ainda era o Senhor dos exércitos, ao qual Davi era servo. Então Davi não temia. Sabe por quê? Porque Davi não olhava com os olhos carnais, mas sim espirituais. O que muito crente hoje precisa fazer: abrir os olhos espirituais da fé. Amém? Obrigado, pessoal. Por hoje é só, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, dar um like, comentar, compartilhar com os amigos, tá bom? Para que todos possam ouvir a palavra do Senhor. Queria mais uma vez agradecer a todos.
Daqui para frente a gente vai melhorar, vamos melhorar cenário, vamos melhorar conteúdo, vamos melhorar tudo. Mas primeiro eu preciso que vocês se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. E que o Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém?